E assim, só rapidinho sobre o Flamengo. O Atlético estava desgastado, sim, o jogo que a gente acompanhou aqui na Jovem Pan, quinta-feira. Jogou com o time meio reserva, não jogou? Jogou 6-7 titulares. Depois quando eu fui olhar... 6-7 titulares para comer de conversa. Mas mesmo se jogasse, mais o desgaste pelo que tá jogando o Flamengo. E, de novo, parceria, a fusão do Dragon Ball Z do Bruno Henrique com o Gabigol é impressionante. O Everton Ribeiro fez 1-0. E o terceiro gol é muito legal e eu queria citar de novo. O Gerson é um cara que tem uma história brilhante no Flamengo. Com as características dele, não tem, acho que no Brasil, ou alguém que viesse de fora do Brasil que pudesse se suprir. Mas o que já está jogando em outro jeito, com outra característica, o Andrés Pereira, e não só pelo terceiro gol, que foi um golaço. É impressionante. Então, se o Flamengo passou por cima do Atlético, a coisa vai ficando cada vez mais pro Galo, uma diferença enorme de 10 pontos pro vice-líder, embora o Flamengo, que tem um ponto a menos que o Palmeiras, e por tabela 11 em relação ao Galo, tenha 2 jogos a menos, e precisa ver se vai ganhar, até pelo excesso de compromisso que terá o Flamengo pela frente, mas pela bola, o brasileiro cada vez mais ficando entre Atlético e Flamengo. Yes. Flamengo, Flávio, que faz seu olho brilhar quando você vê jogar. O Pilhado não tá por aí, não, né? Não, tá fazendo a harmonização. Legal. Então eu posso esculhambar porque eu gosto de falar Já por vem, trás já pra vem. não ter gritaria e tal, não sei o quê. Esse tonto desse Pilhado ficava gritando desesperado que o Gerson tinha que ir pra seleção. Nem no time dele o Gerson tá fazendo falta. Olha como são as coisas. Mas não é, Nem não. no O Gerson time é um baita dele tá jogador. fazendo falta. E o Gerson Hoje- tem que ir pra seleção também. tem. Tô com o Pilhado. Ele ou o Nessa Andréas seleção. Pereira? Ainda pra mim o Gerson. O Gerson? No meu André. E já lá no time dele, lá na Olympique. França, já estão perguntando por que não joga, por que não corre, vai começar a correr quando e tal. Então calma, né? Vamos devagar. Flamengo faz Isso é gol. verdade, tem jogador já cobrando. Mas calma, certinho. vamos devagar também lógico, contra as Pereira, pô. é lógico, jogador de seleção, aquele Guedolino não é qualquer jogador. Mas é normal, quem o São Paulo pede não joga, Flávio. Então, é o que eu quero Já dizer... perdeu mais 43 jogadores hoje pela manhã O lá Flamengo, em o Flamengo Marcelo. vive bons momentos, o Flamengo joga um futebol alegre e tal, é agradável de ver, né? Agora, precisa ver onde vai chegar nisso. Imagina o Eu- São como eu Paulo cobro com cartão sempre, black. O time do Rogério Ceni não jogava tão bonito, mas foi campeão brasileiro. Então vamos ver o que vai acontecer. Não, do Renato O joga time bem do mais Jorge Jesus jogava bonito e foi Mais campeão bonito, né? da Libertadores. E brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer agora com o Renato. Imagina o Só São isso. Paulo criança com um cartão no black na mão, cara. Imagina o São Paulo. Imagina o São Paulo no shopping center. Não, com o cara. dele não faz. Faz com os outros. então, da mãe dele, com os Bruno. outros. Flávio, desculpa, mas eu tenho que fazer isso. Essa frase do Flávio marca bastante. Na vida valem os títulos. Não, depende. Eu não falei essa Não, frase. Rogério Ceni, por exemplo. Não, eu Jogava só feio, disse, mas ganhou. eu só disse que tá uma badalação e tal. O Merecida. time do Rogério não jogou tão bem, Mas ganhou. mas ganhou O o troféu título. tá lá. E o Jorge Jesus jogava melhor do que o Renato e ganhou a Libertadores. Vamos ver o que acontece. brasileiro. Só isso. Não, eu não eu- falei eu- nada. brasileiro. Eu não falei nem Eu mesmo, tô só falei isso. nessa tese, eu tô com o Flávio. Assim, Não ganhou porque teve um dos torneios ó, acabou, né? Uma Pode pessoa ganhar os só, três. uma pessoa só o seduz e o seduziu na vida Um Guardiola. e não ganhou. O Guardiola daqui. Fernando Diniz. Que jogava bonito, mas não tem o título na prateleira. Mas E não também jogava olha o time- tão bonito Olha assim. a lata de lixo que era o time dele. Ele levou 7 pontos. Não, ele levou o São Paulo acima O da time do expectativa. São Paulo, aquela coisa horrorosa, ficou 7 levou pontos acima de da vantagem expectativa. no Campeonato Brasileiro. Hoje, com reforço, aquele timinho, tá pra brigar pro rebaixamento. Vê se foi ruim o trabalho. Só isso. Não, mas eu tô Ele com deixou você, o Luciano essa- no São Paulo. Como é que é? Ele deixou o Luciano. Foi ele quem trouxe o melhor jogador do São Paulo nos últimos tempos, que é o Trocou, Luciano. né? Porque não deram nada. O time do Flamengo é muito bom, né? O time do Flamengo, e quando ele tá na frente, né? Aí você tem o Jorge Jesus, tem o Rogério, tem o Renato, cada um tem o seu estilo. Esse Flamengo do Renato Gaúcho é um time que ele prefere ter espaço para jogar. Não que ele não consiga golpe quebrar legal. espaço, mas assim, os melhores momentos desse time é quando tem contra-ataque para ele. O terceiro Ué, gol tem a prova sim. disso, né? Quando ele faz um gol, aí é duro porque ele vai ter espaço e a chance dele atropelar é muito grande. Isso dá exemplo nas goleadas que ele deu aí no Grêmio, na Copa do Brasil, no São Paulo, no Santos. Eram jogos que até o Flamengo ter a vantagem não pareciam que terminariam 5-4. Aí quando ele tem vantagem, aí é duro de segurar. Com o Bruno Henrique, com o Gabigol, com a Arrascaeta. Dificilmente você vai tomar um gol desse Flamengo e não vai tomar mais e ainda vai conseguir marcar. Pode acontecer, mas sim, não é o normal. Então é um time bem legal é um time quando tá em vantagem, é bem legal de ver esses caras com espaço jogando. O do Jorge Jesus era um time que mais
se impunha muito na intensidade, assim, era um time que amassava o adversário muito na intensidade. Outro, né? O do Rogério era um time que queria ficar mais com a bola, assim, era um time que controla a bola, roda a bola de um lado para o outro, às vezes até é um estilo que o torcedor fica meio sem paciência, e o Rogério nunca foi bem aceito, não acho que pelos jogadores, acho que por torcida e imprensa do Rio mesmo, acho que nunca aceitaram muito o Rogério. E o Renato é um cara que, pelo jeito dele, ele é mais aceito, e a partir do momento que o time dele faz 1-0, aí para segurar é muito difícil, né? E esse ataque do Flamengo é histórico, é um ataque... Tem coisas que a gente só vai ter noção do tamanho um pouco depois, a gente já tem noção, mas vai saber exatamente o tamanho um pouco depois. Esse ataque Bruno Henrique, Gabigol, mais o Everton e o Rascaeta, é histórico. Eles têm um tamanho maior do que a gente pensa hoje. Verdade. Eles têm um tamanho E aí, absurdo. quando Assim. passa o tempo, fica enorme, né? Até o que não era enorme fica. Sim. Uma pergunta aos queridos amigos. Milagre. Você está no comando só. Então, imagina. O Renato Gaúcho não quis pegar o Corinthians. Sim. Né? Sim. Então, talvez Vocês ele acham queira longe da Flamengo. família, né? Vocês acham É que mesmo. o Corinthians seria o que é hoje com o Silvinho se tivesse o Renato no time? Não dá pra saber. não dá. Mas Com É os- tipo da coisa meio que. É. Aquela É, pergunta não, que não vale bom, pensar. sim, sim, Mas sim, assim, sim. é uma coisa pra se pensar. Sim. Quando o Silvinho veio, eu falei: o Corinthians contratou melhor, o cara melhor que o Renato. Pro Corinthians. Meu Deus. Eu acho que time o era Renato ruim na época. trabalha. O Renato trabalha com esse tipo de Esses elenco. cobras E se o não tinham na Silvinho época. tivesse que ele assumido foi o Flamengo? procurado? Não, tinha então por isso que ninguém, ele o time falou, era eu não ruim. quero. Esse negócio de família é o caramba. Hoje Ele até falou, ele também falou, eu não vou embaixo. querer jogar E no. outra, Pegar esse time Rio de ruim do Janeiro, São Paulo Corinthians. dá vou fazer. 47 minutos, eu vou. É, acho Aí que o tem Silvinho pegou e fez o que fez. Ajeitou aquele time, agora tem um time bom. Será que o Renato teria feito isso? Acho que tem algumas coisas assim. Só vai rapidinho. lá. Que comparação, Mesquita, hein? me avisa aqui a hora que temos que fazer. Porque Não. Eu vou continuar com o vídeo. Mas comparar o Silvinho com o Renato Gaúcho é sacanagem. Tá de brincadeira, né, cara? Tem comunicação hoje, temos que ser no zoiômetro aqui, hein? Tá? Vai lá, Bruno, desculpa. Então, sobre essa questão, né? O Silvinho, ele conseguiu melhorar com os jogadores que chegaram, né? O Renato, provavelmente, se ele tivesse assumido também, óbvio, ia melhorar com a chegada desses jogadores. Mas acho que tem a questão, até do que eu falei antes, da cultura, assim. Eu acho que o Renato, ele sabia, não que ele tivesse combinado, não é isso, mas ele imaginava que ele poderia ir pro Flamengo logo. Sim, e não é sacanagem com quem Não, tava é uma lá. possibilidade Ele de sabia mercado, que tava ele, claro. ele via ali que o Rogério não era bem aceito, mesmo o campeão não gostava do cara, e alguma hora ia sobrar pro Ele deve ter Rogério. falado, ó, se E você ele- fica tranquilo aí que... E ele era o natural. É. Assim, ele era o mais natural. Então e o Flamengo é hoje melhor que o Corinthians, e na época muito mais, né? Hoje até o Corinthians melhorou, e hoje o Flamengo já é muito melhor. Na época, nossa senhora, uma diferença absurda, era quase outro esporte. E aí o Renato sabia que ia cair no Flamengo, mas acho que também, se ele tivesse tropeçado muito no Corinthians no início, talvez ele teria apanhado mais do que... Assim, ele é mais bem aceito ao estilo que o Flamengo gosta. E no Corinthians, talvez ele apanhasse mais da própria imprensa, da torcida. O Renato encaixa Nunca muito com o trabalhou em Flamengo, São assim. Paulo, Ele tá? encaixa muito, o jeito dele Não é encaixa sem muito com o dúvida. que o Flamengo gosta.